Queridos, eu tenho uma mensagem, um versículo da Bíblia que está chamando a atenção dos meus olhos há uns dias. E essa mensagem eu tenho compartilhado com a minha esposa, eu compartilhei também em um outro culto aqui, o que os discípulos estavam dizendo sobre Jesus. O que os discípulos estavam dizendo sobre Jesus. E veja bem, às vezes eu e você passamos por muito tempo dentro da igreja e nós não declaramos quem Jesus é realmente para a sua vida, para o seu coração. Então é importante que eu e você estejamos declarado realmente quem realmente é Jesus. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Senhor. E um versículo que me chama a atenção, como eu estou falando para você, é em Mateus, e eu quero ler com você rapidamente. Nós iremos declarar quem é Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13. Eu quero ler rapidamente aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então ele estava perguntando para os discípulos: quem vocês estão falando que o povo está falando sobre mim? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Até falavam sobre Jesus, falavam o seguinte: ele é um demônio aí, porque ele tem um pacto com Beelzebu e ele repreende os demônios nesse pacto. Você sabia disso? Quem sabia aqui? Algumas? Então olha só, que loucura. Então muitas pessoas tinham vários pontos de vista sobre Jesus. E talvez você está aqui pela primeira vez, aqui na JET, e você também teve um ponto de vista. O ponto de vista seu é que Jesus está ainda na cruz, está lá pregado na cruz. Mas Jesus, Ele ressuscitou e Ele não está mais pregado na cruz. Ele vive. Então a cruz, eu tenho uma cruz aqui, você está vendo? Está escrito o nome de Jesus aqui. Isso, a cruz vazia, significa que Ele ressuscitou e Ele vive. Amém? Então, seguindo com os versículos, mas vós, continuou Ele, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos, aqueles que estão andando com Jesus por muitos dias. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi nem carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então Pedro, ele teve um discernimento sobre quem era Jesus, porque o Jesus, o Messias, o Cristo, estava sendo esperado pelos judeus, amém? Os judeus esperavam, e eles esperam até hoje, porque eles rejeitaram o Salvador. Então quando Jesus ouvia falar várias coisas sobre Jesus, sobre a vida dele, é um profeta, é um falso profeta, é tantas coisas, mas para quem estava andando com Jesus, quem Jesus era? Eu quero dizer uma coisa para você, você que está andando com Jesus, você que já conhece Jesus, o caminho, a verdade e a vida, quem Jesus é para você? Quem Jesus é no meio das dificuldades? Quem Jesus é no dia a dia para a sua vida? Será que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo? E isso foi revelado. Simão, Pedro, falou: não, tu és o Cristo, não tem como ser outra coisa. E aí em seguida ele falou assim: também eu te digo que és tu, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor somos eu e você, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Não, repita aí, amém ou não amém? Amém. Também eu te digo. Sai, Satanás. Não quero que traduza. Como que funcionou isso aqui, meu Deus do céu? Está muito forte aqui o negócio. A Síria me atrapalhando, olha aí, o inimigo. 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha só, ele estava entregando para a igreja, para mim e para você, está entregando para a igreja. Ele já entregou, na verdade. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Agora, eu tenho que reconhecer que muitas vezes nós não temos visto Jesus como Ele realmente é, porque na hora da dificuldade, na hora da doença, nós temos buscado várias outras coisas aí, vários outros passe no espiritismo, qualquer coisa do mundo aí. E quem já buscou por isso? Eu já busquei. Uma vez eu era católico, queridos. Eu era católico e nada contra o catolicismo, nada contra, mas também nada a favor também. Aí o seguinte,
eu fazia algumas coisas lá, e eu estou falando a palavra. Eu fazia algumas coisas com o rosário lá, e eu tentava, por aquele objeto, ter uma bênção de Deus. Eu era religioso. E perdoe estar falando isso, mas é o correto. Às vezes nós buscamos coisas externas para querer ter uma resposta de Deus, e muitas vezes o inimigo está respondendo ao teu coração, e você acha que é a verdade. Então que hoje você tenha um encontro verdadeiro com Jesus, e você entenda que Ele é a resposta para a sua vida, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento que Simão estava falando essas coisas, ele reconheceu a soberania de Jesus. E eu vejo na palavra de Deus também, que para a mulher samaritana, Jesus é a água da vida. Olha que loucura. Jesus estava diante do poço lá, né? A mulher estava tentando pegar aquela água que daqui a pouco ela ia ter sede novamente, mas até que Jesus se apresentou a ela e falou: se você beber dessa água que eu tenho para você, você nunca mais terá sede. E é o que eu estou falando para você: se você beber da água da vida, que é Jesus Cristo, você nunca mais terá sede. Se você comer esse pão, que é o alimento da palavra dele, você nunca mais terá fome. Então, por muito tempo, eu andei numa vida onde eu busquei em fontes erradas. Eu busquei um Cristo que não era aquele verdadeiro, o Cristo que vive, que ressuscitou ao terceiro dia. Eu busquei um Cristo que era falso, um Cristo que me mentiram. Mas Jesus, Ele vem se revelar a você, meu querido, a mim e a você. Também Jesus foi para aquele paralítico no tanque de Betesda. Ele foi a libertação, a liberdade, porque há muitos anos ele estava lá, 38 anos, naquele tanque, esperando o anjo lá movimentar as águas para alguém levar ele lá e ele ser curado. Então Jesus, para ele ali, foi a liberdade. Eu creio nisso, porque Jesus apareceu na vida dele e falou: não, você não vai mais precisar se jogar ali nesse tanque, porque eu vou te libertar dessa prisão, do que te aprisiona. Será que você está passando por um momento de uma prisão, como o Jeff ministrou aqui, a prisão que você precisa de uma cura? Jesus é a liberdade para isso. Jesus é a cura. Ele também, aquela mulher do fluxo de sangue, e não sei se você está assistindo aquele The Chosen, né? Interessante, né? Quem assistiu The Chosen já? Quem não sabe o que é The Chosen? Algumas pessoas não sabem. The Chosen é uma série na internet, né? Que fala lá sobre a vida de Jesus. É muito interessante você assistir, para você ver uma nova ótica, uma nova forma ali de visualizar a palavra. Daqui a pouco você está vendo ela colorida, no vídeo ali. E aquela mulher do fluxo de sangue sofria tantas coisas, né? Imagina só, ela não poder ir na janta da família, ela ser até excluída pelas pessoas, porque se tocassem nela, ela seria impura, as pessoas ficariam impuros, né? Porque ela tinha um fluxo de sangue, ela descia sangue ali e acabava, para eles ela se tornava impura. Mas Jesus, para aquela mulher, ela foi o recomeço, porque através de um toque nas vestes de Jesus, ela foi curada. Então, pastor, mas Jesus não está aqui. Não, mas a presença dele está aqui. E através da vida das pessoas aqui que creem em Jesus Cristo, já declararam Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus também está aqui nessa pessoa, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Então daqui a pouco, através de um toque, de uma pessoa orando pela sua vida, você pode ser curado, amém? Então você pode daqui a pouco viver um recomeço. Para o Bartimeu, Jesus é a visão. Para o enfermo, Jesus é a cura. Enquanto eu estou falando isso, eu quero que você lembre como Jesus ele te tirou daquela vida de pecado. Na minha vida foi tremendo, hein, Mike? Na sua vida também, né? Uma vida destruída, né? Ô Mike, agora falando da sua vida, você lembra que você comentou, e eu tenho a liberdade para falar, Mike? Comentou lá na casinha onde eu te atendi, né? O Mike, hoje batizado, família abençoada. A família dele era do terreiro de Umbanda. Vocês foram consagrados tudo no terreiro de Umbanda. Olha só, foi consagrado lá, a vida virava um inferno. Pense numa loucura. Até que um dia, né, a história é longa, o testemunho é longo, mas ele conheceu a Jesus e a vida dele foi transformada. Você tem que aplaudir Jesus por isso. Glória a Deus. Meu Deus, que forte isso. O que eu estou te dizendo é que você,
lembre das coisas que Jesus tem transformado a sua vida. Muitos anos de cristão, e às vezes nós não declaramos: Jesus, tu continua sendo Cristo, o Filho do Deus vivo. Na minha vida ele continua sendo Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, ele é o verdadeiro, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para muitas pessoas, o enfermo ele é a cura, o perdido ele é o caminho, e para o morto ele é a vida, como Lázaro. Uma palavra, ele falou: saia para fora, Lázaro. Eu estou falando para você, meu querido, que Jesus, você pode vir ao encontro de Jesus, ou ele ir ao seu encontro. Eu creio que a graça é Jesus vindo ao teu encontro, é o véu do templo sendo rasgado de alto a baixo, e ele descendo ao teu encontro. Porque a religião, aquilo que eu e você vivemos há muito tempo atrás, eu tentava me aproximar a Deus subindo uma escada, mas quando eu subia no 3º, 4º degrau, eu descia, eu caía. Não é, presbítero Júnior? Eu caía porque eu não conseguia. E é isso, queridos. A religião ela vai tentar fazer com que você reconheça Jesus, o verdadeiro Messias, e você não vai conseguir, porque não é ali que você tem que encontrá-lo. Agora, Jesus, ele desce essa escada e ele te encontra lá embaixo, lá no último degrau, e ele faz você subir com ele. Isso é graça, é um favor imerecido. Mas pastor, eu tenho vários erros, eu tenho várias falhas, eu continuo pecando, eu nem mereço essa graça, esse favor, eu nem mereço esse amor de Jesus, que me constrange quando eu erro, quando eu peco. Jesus vem e me perdoa novamente. Veja, querido, lá no Éden, Deus, quando Adão e Eva erraram, pecaram, comeram lá da árvore do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Deus, ao findar do dia, foi até eles e falou: cadê você? Cadê você, Adão? Eu criei você para o louvor da minha glória, eu criei você para me adorar, eu criei você para que nós tenhamos um relacionamento. Só que a vergonha do pecado, o que ela faz? Ela nos afasta da presença dele. E a graça é isso, é mesmo sabendo que Jesus está aqui, eu e você não merecemos essa presença, e ele diz: podem vir, todos que estiverem cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso é Jesus, meu querido, isso é Jesus, é a graça dele, é o amor dele. Jesus te ama. Eu não sei se você já recebeu uma palavra assim, que o teu Pai Celestial ama você, que Jesus te ama, mas Jesus te ama, independente da situação que você está. Mas veja, Pedro ele teve uma revelação de quem era Jesus, e a revelação ela nos prova de que forma, pastor? A forma é que Pedro, mais adiante, no versículo 21, fala o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então Jesus estava lecionando para eles, estava ensinando eles: eu vou ter que passar pela morte, eles vão me prender. E aí eles ficaram confusos: como assim? Tu és o Messias, eles não podem te prender, né? E Simão, ele foi ali testado, Pedro foi testado, né? Até que no versículo 22, olha só, Pedro tentando fazer do seu jeito, veja bem, e Pedro chamou Jesus à parte e falou assim: Jesus, calma aí, você não precisa fazer isso, tem compaixão de ti, você não precisa se entregar, você não precisa morrer na cruz. Veja só, em um momento, Jesus pegou e na vida de Pedro falou: você, Simão, teve uma revelação dos céus, e sobre ti eu vou dar umas chaves aqui, as chaves do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar será desligado. As chaves a porta do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ele estava falando isso sobre mim e você, mas chegou uns versículos depois, ele tentou fazer do seu jeito a palavra de Deus, e aí Jesus respondeu o seguinte para ele: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. O que Jesus estava mostrando para Pedro, Rubiana, minha esposa, é que uma hora você anda no espírito e uma hora você anda na carne. A carne, na verdade, ela milita contra o espírito, é ou não é? A carne está tentando levar você para o pecado, para esse lado aqui o pecado, e você tentando ir para a direita aqui para o lado de Deus. A carne militando, os pensamentos militando contra o espírito. O espírito, ele está te falando assim: siga o caminho correto,
é assim que a palavra tem que ser. Não, você tem que conhecer a verdade e a vida. Você tem que vir até a igreja. Você tem que se relacionar com as pessoas de Deus. Se afasta dessas pessoas que te levam para o mau caminho. Mas aí a tua carne está falando assim, mas eu acho que não é bem assim. Eu e você, será que já passamos por um momento que... Mas eu não sei se é bem assim. Eu não sei se essa igreja é realmente certa. Mas eu já ouvi falar tanta coisa da igreja. Eu já ouvi falar tanta coisa aí do mundo. Você está tentando fazer do teu jeito, querido. Você está tentando andar na carne. E quem anda na carne é conduzido pela carne. Mas quem anda pelo Espírito Santo de Deus é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então eu e você, nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então eu estou te falando que a revelação nos prova. Por ora eu e você que já conhecemos Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, que vive, né? Você reconhece. E em outro momento você vai passar por um momento de dificuldade, um momento de deserto, que Jesus vai provar a tua fé. Pô, eu comecei a andar com esses crentes aí e a minha vida está piorando. Quem de vocês aqui a vida já piorou? Começou a andar com Jesus, a vida deu uma piorada. Olha aí, ó, algumas pessoas, né? Eu vou te falar, hein, gente? Não é fácil. Eu lembro quando eu me converti, eu trabalhava num lugar, Tenedine, onde os caras eram muito treva, muito do mundo. Eu já falei para vocês, talvez vocês vão lembrar, qual que era o meu apelido lá quando eu me converti? Hein? Quem que lembra? Ninguém vai ter coragem de falar. Eu não quero escandalizar vocês, visitantes, mas as pessoas do mundo me deram um apelido quando eu tinha me convertido, porque lá era só coisa da carne, só coisa do mundo, droga e não sei o que, mulher e cara casado traindo, mas tudo meio, né? Tudo para carne, né? Em vez de militar, em vez de ficar no espírito. Os caras me chamavam de crente do diabo. Olha aí, pastor. Crente do diabo, né? Olha que loucura, né? Quem gostaria de ter esse apelido? Acho que ninguém, né? Crente do diabo. Eu falei para ele o seguinte uma vez, depois de tanto me incomodarem, crente do diabo, crente do diabo, crente do diabo. Falei, cara, tanto faz se você me chama disso daí. Porque a palavra de Deus nos diz que vocês seriam bem-aventurados se pelo meu nome, Jesus está falando, vocês serem perseguidos pelo meu nome. Então quando você é perseguido lá no teu trabalho, querido, os caras, você vai lá naquela igreja de crente? Eu vou mesmo. Eu estou aqui de pé e você? Você tem que dar uma cutucada, né? Nessas trevas aí. Aí o que acontece? Bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus. Bem-aventurado. Hein? Muitas coisas Deus tem feito na tua vida e tem te protegido, mesmo que tenha dado uma piorada. Mas eu tenho um seguinte ditado comigo. Às vezes as coisas têm que dar uma piorada para melhorar. Para reconhecer, opa, eu estava muito na carne. Eu preciso reconhecer Jesus aqui. Você está entendendo? Então, eu falei uma frase para eles. Eu estava falando isso, a Robiana me atrapalhou. Eu falei o seguinte, eu posso até ser crente do diabo, porque crente do diabo o que é? Eu creio que ele existe. É ou não é? Eu sou crente dele, eu sou crente da xícara aqui, né? Eu sou crente de vocês, que eu sei que vocês existem, mas eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, eu posso até crer que ele existe. Mas eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então eu vou falar de Jesus para as pessoas e as portas vão ter que estar abertas. Sabe por quê? Porque eu tenho a chave do reino dos céus. E essa porta aberta eu vou lá e falo de Jesus para uma pessoa que está no inferno, já está condenado, e eu vou lá e resgato essa pessoa de uma vida torta. Quem já resgatou alguém aqui de uma vida torta, hein? E eu já resgatei. Eu pensei, esse cara aí não vai se converter não. Esse cara, mas é impossível. Mas eu lembro da minha vida. Hein? Eu lembro que Deus fez na minha vida. Eu lembro que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu lembro que na minha vida Ele restaurou. Então, um pedaço de árvore torto ali, um pau torto, né, que nem eu, Jesus foi lá e deu uma endireitada. Imagine na vida de vocês. Eu acho que Deus pode endireitar. Na vida do Mike, né? Deus endireitou, né, Mike? Você orou bastante pela vida da Ed, né? Já a Ed não sei se orou tanto, né, pela tua vida. Amém, queridos? Amém? Vocês estão aqui? Então Pedro foi provado, quis fazer o seu jeito e levou uma chapuletada de Jesus. Sai daqui, Satanás, arreda de mim, Satanás. Eu não quero levar uma bronca dessas aí de Jesus, hein? Uma hora eu estou na carne, uma hora no espírito. Uma hora, não, vamos para a igreja, vamos lá e tal. Não, vamos para a festa, vamos para a bagunça, vamos trair, vamos fazer não sei o quê. Se afasta desses relacionamentos, querido. Se afasta, a palavra é reta.
você não vai ser uma pessoa bem-aventurada nisso. Em terceiro ponto, que eu estou falando, o propósito, ele nos leva para o deserto. Veja só, Jesus foi testado em 3 coisas no deserto. Primeiro, em transformar as pedras em pães, amém? Em segundo, ele foi tentado ali em adorar, né? Acho que foi o segundo, foi adorar. Vamos ler a palavra aqui, né? Ele foi testado no segundo, no poder de falar assim, ó, no alto monte ele falou, se você se jogar aqui, você dá ordem aos teus anjos. Em terceiro, foi realmente em adorar Satanás. Eu quero rapidamente falar isso aqui para você, por causa do tempo. Porque Jesus foi tentado? Porque ele estava 40 dias lá no deserto, jejuando, e ele foi tentado em transformar a pedra em pão. Isso daqui, em transformar a pedra em pão, é uma provisão fácil, sem suor, sem labuta, né, sem trabalho. O melhor alimento que Jesus respondeu com a palavra, Satanás, foi assim, ó, o melhor alimento que eu posso ter não é esse daí que eu transformo pedra em pão rápido, porque eu sou Deus, eu posso fazer isso. Como ele transformou a água em vinho. Ele falou assim, ó, o melhor alimento, a comparação ali entre pedra e pão e o alimento celestial, ele falou assim, eu prefiro ficar com o alimento celestial, porque olha só, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele estava falando assim, eu prefiro me alimentar da boca de Deus, do que essas coisas naturais, do que eu pegar e transformar a pedra em pão aqui. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Satanás estava batendo de frente. Às vezes ele bate de frente e você está passando dificuldade, mas o teu Deus, onde que está? Aonde que está o teu Deus? Aí você fala, eu prefiro me alimentar ainda com as coisas de Deus. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Você pega o Salmo 23 e dá na cara do capeta. Como é que é aquele Salmo 23? O Senhor... Vem aqui, Bruninho, você sabe inteiro? Você sabe, Bruninho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas e descanso. Olha que lindo Jesus, né? Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe esse vale da sombra da morte? Isso daí é o vale que as portas do inferno estão abertas, né? Não prevalece contra a igreja. E é o vale que nos leva lá no inferno para pegar as pessoas do inferno, restaurar a vida delas. Não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Acabou aí? Estava bom. A Robiana sabe inteiro, né? Poderia ter te chamado aqui, né? Por que tu não falou? Eu sei, pastor, eu sei. Te perdoo. Aí o que eu estou falando? Em segundo momento, Satanás tentou ele com o poder. Sabendo que ele era o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, eu quero que você pegue e se jogue aqui desse monte, e vamos ver se os anjos aí vão pegar você mesmo. Na verdade, sabe o que estava acontecendo aqui? O Satanás estava tentando ele com a própria palavra. Porque o Salmo 91, vamos para o Salmo 91? Eu vou abrir aqui. Vocês estão com tempo aí, gente? Amém. Mesmo se não tivesse, vamos ter que pegar aqui. Glória a Deus. Salmo 91 aqui, ó. O 11, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Enfim, era sobre esse versículo. Ele estava falando assim, ó, eu sei que se você dá ordem, você vai ser protegido pelos teus anjos. Agora, eu quero ver se você vai conseguir. Eu quero ver se você vai fazer. Eu e você, às vezes, temos a palavra de Deus e o inimigo fica nos tentando. Mas você está doente? Ora aí. Ora aí para você ser curado. É ou não é? Quantos de vocês, às vezes, passam por uma dificuldade, uma doença, e você questiona, mas Deus, o Senhor já não levou tudo na cruz? O que o Senhor está nos mostrando é onde está a nossa fé mediante isso. Eu tive algumas experiências de estar no hospital, orando por uma pessoa enferma, pessoa de Deus e tal, orando, declarando ali a vida, mas o inimigo ele vem na nossa cabeça falando assim, você vai orar pelo doente, até você tem coisa aí para resolver,
Você vai orar pelo doente aí, mas você é curado de tudo? Ele fica tentando a gente. Claro que Jesus aqui, perfeito, Deus, o próprio Deus, Jesus. Então, Jesus ele foi tentado nesse momento, e o Senhor falou o seguinte: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus, não tente a Deus. Em um outro ponto, Satanás tentou Jesus com a adoração. Ele falou o seguinte, levou ele para um lugar alto, né? Um lugar alto, mostrou os reinos da terra, os reinos da terra, aquilo que o homem normalmente busca, né? Os reinos da terra. E ele falou assim, se você se prostrar e me adorar, olha a negociação, que o inimigo é sujo mesmo, né? Tentando mostrar os reinos da terra ali para Jesus, e falou, se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso daí. Então, o que eu estou falando para você, que quando você reconhece Jesus, você é provado nessas áreas. Naquele momento, Jesus falou o seguinte para ele, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eu quero dizer uma coisa para você, um cristão de joelhos, vale mais do que todos os reinos da terra, de joelhos. Satanás só pediu para ele o quê? Se prostre, se adore. Toda vez que eu e você, meu querido, nós nos prostramos às vontades da carne, nós estamos na verdade adorando o Satanás, nós estamos adorando as vontades da carne. E Deus, Ele te fez uma nova criatura. Jesus, Ele te fez uma nova criatura para você buscar e adorar as coisas do Senhor, dos céus, do Espírito. Você está me entendendo? Você está comigo, amém? Então, eu e você não devemos nos prostrar diante das tentativas de Satanás. Eu vou me dobrar a Jesus, eu vou me dobrar à vontade dEle, amém? Em outro ponto, queridos, que eu quero falar para você, é que a nossa identidade, o propósito da nossa vida é em adorar a Jesus. Eu estava lendo em Êxodo, e quando Moisés foi usado lá para tirar o povo do Egito e levar para a terra que mana leite e mel, olha só, todas as vezes que ele falava com o faraó, ele falava o seguinte, permita que o meu povo saia para adorar o meu Deus, preste culto ao meu Deus. Eu e você, meu querido, nós somos feitos para prestar cultos a Deus, um culto a Deus, para adorarmos a Deus. E o inimigo, ele vive tentando distorcer isso na minha vida e na sua vida. Você foi feito para adorar, você foi feito para adorar, você foi feito para passar um tempo com Jesus, amém? Você está aqui? Eu já falei uma vez aqui, e eu quero repetir, no findar do dia, Deus aparecia a Adão e Eva, é ou não é? Não é? É ou não é? Não, não é não. É ou não é? Né? Ele aparecia para Adão e Eva para ter um relacionamento com Ele. Eu já falei isso daqui em algum dia. Hoje em dia, o ser humano, está dentro do ser humano o desejo de adorar alguma coisa. Por isso que existe um santo para cada dia do ano. Inclusive esse bissexto, tem mais na verdade, né? Ano bissexto tem 366. 366 demoninhos ali para você adorar. Mas não você, né? O mundo. Você está comigo? Está diminuindo o amém, mas tudo bem. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí o seguinte, queridos. No findar do dia, Deus aparecia, o próprio Deus aparecia a Adão e Eva para ter um relacionamento. Hoje o mundo tenta inverter isso, para que você e eu adoremos outras coisas, o entretenimento. Aí no final do dia, tem sempre aquela festinha após o horário do trabalho, porque tem uma carência, você trabalhou o dia inteiro, você fez um monte de coisa o dia inteiro, agora eu preciso ir para algum lugar. Às vezes você chega em casa, eu não sei, preciso de alguma coisa. Aí umas pessoas, elas vão para algum vício daqui a pouco, sei lá, videogame, tudo bem, droga, tem tantos vícios aí que eu nem fico lembrando dos vícios, né? Fico lembrando da palavra, né? Eu não sei nem falar sobre os vícios, mas é algum vício, né? Daqui a pouco a pessoa come demais, bebe demais, se liberta disso daí. O que Deus está nos ensinando aqui, que está no nosso DNA, esse projeto de adorarmos a Deus. É um projeto, você tem um DNA que é adorar a Deus. E aí no fim do dia, sempre há uma carência do ser humano. E o ser humano tenta buscar as coisas aí da carne, sempre iludindo as pessoas. Em vez de adorar a Jesus, tenta fazer o seguinte, faz uma semana, querido. Quando você volta do trabalho, bota um louvor lá e fala, eu vou adorar Jesus. Parece que o dia vai mudar.
Sabe? Meu Deus, que tá mais leve. Esses dias eu e minha esposa, né? Nós estávamos no arranca-rabo aqui. Negócio. Quem já teve briga aí com a esposa? Que bom que você reconheceu aí, a esposa do Ismael reconheceu. Eu tive, pastor. Não sei se ele está percebendo, mas eu tive, né? Eu e minha esposa também, né? Quem que já não teve briga? Jesus amado? Quem não teve ainda é porque ainda não tem um namorado, uma namorada, não está casado, né? Mas a gente já teve umas peleias, né? Mas tudo bem. Inclusive, vocês estão vendo aqui, ó. Hein, Teredine? Tem seguro a cabeça do cara lá no teu emprego? Segurar minha vida, Jesus amado. Jesus, ainda bem que Jesus tem minha vida. Ela pegou e estava meio brava, que a louça que eu não limpei direito me deu um soco. Não, estou brincando, Jesus. Foi jogando um esporte. Esporte amador por enquanto, né, Leandro? Vamos nos tornar profissional, né, Júnior? O Júnior estava lá, ô pastor, está sangrando. Eu falei, meu Deus. Daí o pessoal falou, o pastor está jogando com sangue no olho. Né, tipo, você que me atrapalhou aquele dia, né? Jogou a bola no canto lá. Mas tudo bem. Estava falando o quê? Da briga? Aí nós estávamos lá, eu falei, cara, mas que coisa, né? Que coisa. Eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que Ele é o Cristo. E declare comigo, tu és o Filho. Não, tu és o Cristo. Vocês estão me atrapalhando. Tu és o Cristo. De novo, abra a boca aí, trem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, agora você veio comigo. Aí nós declaramos isso daí e a gente acha que vai dar tudo certo. A gente é aprovado, a gente é tentado, gente. Aí eu falei, meu Deus, mas que coisa que eu e ela, às vezes a gente tem que brigar. Falei, vamos botar um louvor aqui, vamos orar. Tão impressionante, eu não estou dizendo que eu não faço isso, a gente vive fazendo isso. Mas naquele momento específico, eu coloquei o louvor, eu ungi minhas mãos com óleo e comecei a orar. Ela estava orando no sofá e a Louise, né, 3 anos de idade, ela já sabe, ela deve olhar alguém fazendo isso, lá o pai, a mãe. Ela se ajoelhou diante do sofá assim, e ela fecha o olhinho e fica orando. Gente, nessa hora, meu amigo, que você vê teus filhos orando e buscando a Deus, você pensa assim, se a porta do inferno não prevalece, aonde que está essa porta? Porque nós vamos arrombar ela e vamos quebrar tudo. Uma raiva do capeta, está entendendo? Você começa a ter raiva, sai capeta, em nome de Jesus. Você fala, não, na minha vida não, na minha casa não. Você está passando por uma provação, porque você escolheu o caminho certo. Porque se você está do mesmo lado dele, você não vai passar em dificuldade nenhuma. Se você está aqui hoje numa dificuldade, num problema que você precisa resolver, entenda, querido, você está no caminho certo. Vai acontecer a resolução desse problema, e vai resolver. Mas adore a Jesus, busque a presença dEle, o auxílio do alto, o louvor pode subir aqui comigo. Busque o auxílio do alto. Busque a presença de Jesus, busque adorá-lo. Marta e Maria estavam numa briga ali, onde Marta questionou Jesus, ô Jesus, eu estou aqui preocupado com as coisas triviais do dia a dia, arrumando a casa, preocupada com o dia a dia. Às vezes a minha esposa é assim lá também, João. Ela começa a limpar a casa, chega a me dar uma raiva. Mas eu odeio casa bagunçada também, né? Então eu fico naquela, milito contra a carne e contra o espírito, né? Fico mais ou menos que nem Pedro, né? Tipo, tu é assim, eu acho. E aí, eu fico preocupado, cara, para um pouco, descansa. Marta pegou e falou, ô Jesus, eu estou aqui preocupado com as coisas aqui, top aqui, né, organizando a casa, mas Maria, ela estava diante dos pés de Jesus, aprendendo sobre a palavra de Deus. Meu querido, eu estou falando sobre adoração, eu estou falando sobre a identidade, sobre um propósito. A minha identidade e a sua é de filhos de Deus. Amém? Você toma posse disso? A minha identidade é ser filho de Deus. E o meu propósito é adorá-lo. Adorá-lo. Infelizmente, por causa do pecado, nós temos que bater ponto em algumas coisas, temos que fazer alguns negócios. Mas esse tempo vai passar. Eu estava orando ontem. Veja bem, quantos anos mais a gente vai viver aí? Pode ser que muitos. Ou não. Você está comigo? E daí depois? E a eternidade? Como é que fica? Você está me entendendo? Eu prezo muito pela eternidade. E eu quero convidar você a ficar de pé e você vai fazer uma oração comigo. A eternidade, querida, onde nós iremos passar a eternidade? Jesus respondeu para Marta, ei Marta, você está muito cabeçuda aí, você está se preocupando com as coisas aí terrenas, com as coisas normais aí, né, do dia a dia, mas importa agora que você se preocupe com a presença dEle. E eu estou falando para você agora, se preocupe com a presença dEle.
Olha para Jesus, feche seus olhos por um instante. Repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu te peço perdão. Senhor Jesus, eu renuncio Satanás e seus demônios, e eu te peço para que escreva meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo que haja provação, mesmo que eu vá para o deserto e seja tentado, eu permanecerei firme, adorando a Jesus, o único que é santo, que é digno da minha adoração, em nome de Jesus, amém. Você aplauda Jesus, queridos? Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus.